Cadê as palmas? Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada do começo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Do começo, não consigo imaginar a minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado hoje não pesa mais, não pesa mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Isso que a gente tá cantando tá aqui. E a gente pode cantar com mais força, é isso? Porque a graça dele é que nos sustenta hoje. Porque na palavra dele também diz que pela graça sois salvos. A graça dele é o que mantém a gente aqui hoje. A graça dele nos sustenta e a poderosa mão dele é que nos mantém de pé. Amém? Vamos cantar só a igreja? Onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado hoje não pesa mais, não pesa mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça. Você tinha um fardo que hoje não pesa mais, você pode cantar isso. Pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado hoje não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais, não. As palmas.
curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Pode cantar isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está.
todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, E todos a uma exaltemos o nome. engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, E todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. em todo tempo. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Bem baixinho agora. Engrandecei ao Senhor, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Vim para adorar-te, vim para dizer eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, Pai. Obrigado pelo seu sangue que nos salvou e por isso hoje podemos estar aqui, Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Nós nunca saberemos o preço do pecado, o preço, a grandiosidade do preço que o Senhor pagou. Foge da nossa compreensão, Senhor. Mas nós somos gratos, Pai. Nós estamos aqui cantando sobre as suas maravilhas, cantando sobre as suas bênçãos. Mas sabemos que tudo isso sempre será pouco diante da imensidão do seu amor, Pai. Diante do tamanho da sua graça. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tu és digno, Senhor. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, que és meu Deus, és totalmente amável, te digo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida,
Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és santo, Senhor. Santo, tu és Senhor. Jesus, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado. Tu és
digno, digno, tu és digno, Jesus. Digno, tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado.
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Queridos, esse mês de dezembro, nós estaremos falando sobre Jesus, né? É um mês especial, um mês que todo mundo lembra de Jesus, pelo menos no dia 25. E daí você pode estar pensando, nossa, outra vez falar de Jesus, já sei a história inteirinha. Mas a palavra de Deus não muda. O importante é a gente saber que quando a gente vem com o coração disposto, o novo de Deus entra no nosso coração. Se a gente lê a palavra todo dia, a escrita é a mesma, né? Não tem uma palavra que durante a noite brota diferente aqui, daí você lê, está diferente. Não, a palavra é a mesma. É a disposição do coração. O quanto você quer que essa palavra seja viva em você é que vai fazer a diferença. Então você pode ouvir falar de Jesus todos os dias. Todo dia, quando tiver um coração disposto, algo novo entra. E algo novo gera o novo de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E um aspecto que eu queria estar falando de Jesus, para começar aqui, eu queria falar sobre a humanidade de Jesus. Jesus, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, não teve um momento ali que ele de repente virou Deus. Ele sempre foi Deus. E ele é eterno, ele não tem início de dias e não vai ter fim de dias. E esse Deus maravilhoso, um dia, ele teve um início como homem. Então teve um dia que esse Deus eterno, sem princípio e sem fim de dias, um dia surgiu como homem. E recebeu o nome de Jesus, Deus conosco. E houve um propósito para que isso acontecesse. Nesse mês a gente comemora o nascimento de Jesus, o Natal. Ninguém sabe o dia, a hora, o mês que ele nasceu. Essa data foi uma data escolhida
Papa Júlio I, no ano 350. Então, ele estabeleceu que a partir desse dia 25, tem todo um porquê, seria comemorado o Natal, dia 25. Então, ninguém sabe mesmo o dia que nasceu, e nem o ano exatinho se tem certo. Se tem mais ou menos que há 2016 anos atrás. Mas isso não é o mais importante de Cristo, né? Não é esse detalhe que vai fazer a diferença na nossa vida. O que vai fazer diferença na nossa vida é o que Ele veio fazer. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Por que Ele se tornou homem? Por que um Deus largou tudo para se tornar homem? Então, essa humanidade de Jesus ele tem um sentido muito importante. Em Hebreus 2,17 tem uma explicação ali. Se alguém quiser abrir a palavra. O livro de Hebreus explica o que Deus conosco, esse Jesus, Deus conosco, veio fazer na terra. Está escrito assim: e por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um sumo sacerdote compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar, quer dizer, fazer sacrifícios aos pecados do povo. Então, esse texto está dizendo aqui que convinha que Jesus se tornasse em tudo semelhante a nós, os seus irmãos. Então, era conveniente a quem? Era conveniente a Deus enviar o Filho dele, o Deus eterno, o Deus Filho eterno, como homem na terra. Porque Deus tinha um plano. E esse plano nunca será frustrado. E nessa semelhança, Jesus veio viver a nossa vida, sentir a nossa dor, andar conosco, morar nos mesmos lugares, passar pelas mesmas tentações, ter as mesmas dores. Tudo o que nós sentimos, tudo o que nós vivenciamos, Ele resolveu viver igualzinho a nós, em nada diferente. E, aliás, muito mais, porque a palavra do Senhor diz que Ele sofreu todas as nossas dores. Nós não sofremos todas, nós sofremos algumas. Então, todas as nossas dores, todas as nossas tentações, todas as nossas angústias, todas as nossas doenças, Ele sofreu tudo. Então, não tem quem chore, reclame, ore diante de Deus, que Deus não ouça, que Jesus não ouça, que Jesus não saiba, que Jesus não entende. Talvez quando você vem falar da tua dor, por eu não ter passado a tua dor, eu posso não entender. Eu posso não chorar como você, como o pastor Alzimar acabou de falar. Às vezes a tua dor, que deveria ser a minha dor, eu não sinto. Porque eu não vivenciei, eu imagino. Mas Jesus vivenciou e passou exatamente a tua dor. Ele sabe o que você está passando. E era importante que essa semelhança fosse tão forte, que gerasse uma intimidade entre nós e Jesus e gerasse no nosso coração fé. Era importante que essa humanidade gerasse em nós algo chamado fé. O que é fé? É começar a acreditar em algo novo, algo que não havia sido experimentado antes, que era o plano de Deus na terra. E Jesus veio gerar com a humanidade dele, falando a mesma língua, passando pelas mesmas coisas. Ele veio gerando o novo de Deus. Ele veio gerando o novo. E nós fomos acreditando, nos convertendo, nos posicionando e aceitando até os dias de hoje. Foi assim há 2016 anos atrás e é assim hoje. O mesmo processo de Deus estar ministrando a proximidade dele para conosco, para que a nossa fé se firmasse. E Jesus não precisava nos conhecer. Ele não veio aqui para nos conhecer, porque Ele nos conhecia, foi Ele que nos criou. A palavra do Senhor diz que desde que a gente está sendo formado nas entranhas da nossa mãe, o Senhor já conhecia, já tinha todos os nossos planos e futuros organizados. Então, como Ele nos criou, Ele não veio aqui para nos conhecer melhor. Deixa eu ficar lá com aquele povo para saber mais ou menos o que eles sentem. Não. Ele veio com plena consciência de quem nós somos, mas Ele queria nos aproximar dEle para que algo acontecesse, algo tremendo acontecesse. O que é que Jesus veio fazer então? Ele veio nos apresentar o Pai
e nos apresentar o plano de salvação do Pai. Para que esse sobrenatural, porque Deus é sobrenatural e o plano de Deus, ele é sobrenatural. Não é algo que eu pego, que eu toco, que eu vivencio porque eu quero. É sobrenatural. Então, para nos levar para essa dimensão, ele veio aqui como homem, para explicar na nossa linguagem, na nossa capacitação de aprendizado, o que era, quem era esse Pai e o que é que ele queria conosco. O que é que ele quer fazer conosco? E foi isso que Jesus fez ao longo dos seus 3 anos. Então ele veio apresentar a salvação. Em João 3, 35 e 36 diz assim: o Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não terá a vida eterna, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus, naquilo que ele vem ensinar, naquilo que ele vem ministrar, naquele amor derramado, naquela paciência, infinita paciência, naquele coração misericordioso, ele foi manifestando, apresentando o Pai. E ele falava, olha, quem olha para mim vê o Pai. Porque perguntava, quem é esse Pai? Olha para mim, olha para mim. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Você está vendo o amor que eu tenho? É o amor do Pai. Você está vendo os milagres, o que eu estou fazendo? É o amor do Pai. Então, todas as coisas que Jesus fazia, ele falava, olha para mim que você vê o Pai. Meu Pai é o lavrador. Meu Pai é aquele que arquitetou tudo. Meu Pai é aquele que tem surpresas agradáveis. Meu Pai é aquele que tem um amor infinito. Foi isso que ele veio trazer, apesar do homem não conseguir atingir isso de imediato. Ele levou 3 anos e meio explicando, para que as pessoas começassem a acreditar naquilo que ele falou. E Jesus quer nos ensinar a se relacionar com a gente como Pai. Mas um relacionamento contínuo, e Jesus quer nos levar a ter encontros divinos com o Pai. Então, o objetivo dele, além de apresentar o Pai, apresentar todo o projeto, ele quer que a gente comece a ter um relacionamento com o Pai como ele tem. Ele é o Deus Filho. E ele quer que a gente tenha um relacionamento com o Pai exatamente como ele teve. Para que a gente possa fazer as mesmas coisas que ele fez. Para que a gente tenha a mesma alegria, o mesmo descanso que ele teve enquanto ele estava aqui. A mesma confiança que ele teve aqui. Sem medo, sem desespero. Em nenhum momento da palavra, Jesus se apresenta como um homem desesperado, ansioso, aflito, com medo de crise, com medo daquilo que os judeus iam fazer, com medo da perseguição. Simplesmente ele viveu em paz. É exatamente o que ele quer que a gente viva hoje. Você vê notícias das piores, caos, o que vai acontecer? Simplesmente ele quer que a gente viva a paz que excede o nosso entendimento. E ele prometeu que se crêssemos nele, nós viveríamos essa paz. É um exercício diário, gente. A palavra, ela é efetiva e eficaz quando a gente se dispõe a experimentá-la todos os dias. Se a gente não tem um experimento diário com as coisas de Deus, o dia que vem a crise, você se desespera, porque você não está apoiado, você está apoiado só em promessas. Você não tem uma vivência de dependência, de fé, de solução. Quantas vezes você vai dormir à noite e faz uma listagem do que aconteceu no dia, de quantos livramentos, de quantas situações, de quantas soluções o Senhor apresentou para você ao longo do dia? E às vezes a gente vai dormir no agito do dia, nem lembra, nem pensa, vai dormir com as preocupações e acorda com as preocupações. Aí vem a crise, vem um problema, vem o abatimento na saúde, e a gente arreia, se prostra, desanima. Por quê? Se a palavra diz que teríamos uma paz, que Deus está conosco, porque não experimentamos diariamente. E eu tenho feito esse exercício. Gente, ao longo de muitos dias eu esqueço, mas todo dia, Senhor, qual é a minha experiência hoje?
Senhor, o que eu faço? Eu vou daqui até... Outro dia eu saí daqui e fui ali nas lojas Mel. E falei, Deus, daqui até lá, o que pode acontecer? Nisso falou uma senhorinha com uma menininha com um tampãozinho no olho. Ai, a senhora não podia comprar um pãozinho? Minha netinha acabou de sair agora do oculista e ela está com fome, eu estou sem dinheiro. A primeira reação, olha, eu não tenho agora. Aí eu ia falar isso, eu falei, o que você quer comer? Ela falou que queria comer pãozinho Seven Boys. E tinha logo ali uma lojinha, aqui na galeria tem uma lojinha, daí eu fui lá, levei a menina, comprei um pacotinho de Seven Boys. Eu falei, você quer beber o quê? Eu quero um todinho. Eu falei, legal, você não quer levar alguma coisa para a vovó que está lá fora esperando? Ai, minha avó gosta disso aqui. Gente, gastei R$17. E aquela menina saiu tão feliz, aquela senhora foi tão grata. E eu pisei na bola. Eu saí tão feliz que Deus me usou, que eu não falei de Jesus. E meu marido me repreendeu. Quando eu contei para ele feliz, eu estava tão feliz que Deus me usou, que eu pulei o mais importante. Não falei do amor de Jesus. Mas o Senhor sabe que eu fui com essa intenção. Ainda bem que o meu pai considera as coisas que não são como se fossem. E ele recebeu essa minha oferta de parar, de se oferecer para alguém como se eu tivesse pregado o evangelho. Talvez aquela atitude possa ter falado alguma coisa para ela. É uma coisa tão pequenininha que aconteceu. Mas eu fiquei tão feliz esse dia, porque eu pedi tanto para Deus, daqui até ali, deixa acontecer alguma coisa. Simples. E assim todos os dias. A nossa experiência tem que ser diária, meus irmãos. Senão nós não vamos crer no Senhor na hora da tribulação. A nossa humanidade não permite crer no sobrenatural de Deus. E quando a gente lê a palavra, a gente vê que Jesus trabalhava todos os dias. Inclusive ele disse assim, olha, eu não tenho, quem me seguir, não tem onde reclinar a cabeça não, ó, é todo dia. Então eu faço um convite a vocês, todos os dias se ofereçam, todos os dias saiam alertas para ver aquilo que Deus vai fazer com você. Não importa se é pequenininho, não importa se você evangelizou o seu bairro, mas uma experiência você teve, e essa experiência vai acumulando no seu coração, vai acumulando fé. Vai acumulando fé, e o dia que você passar por uma situação mais difícil, você tem um bom depósito de fé no coração, para acreditar no sobrenatural. Então essa humanidade de Jesus, aquilo que ele fazia o tempo todo no meio do povo, ele falava, olha para mim, vocês podem fazer igualzinho. Mesma coisa, que é o que Jesus quer que a gente faça todos os dias. A mesma humanidade de Jesus nós vamos praticar no dia de hoje. Amém? Segundo item que está nesse versículo de Hebreus 2,17, na continuidade diz assim, ele também veio, convinha que ele viesse, para ser o sumo sacerdote compassivo, fiel, no serviço de Deus, capaz de expiar, ou seja, fazer sacrifícios pelos pecados do povo. O que é ser esse sumo sacerdote? Então era importante que a humanidade dele estivesse no nosso meio, para que nós nos identificássemos com ele e olhássemos o exemplo daquilo que eu posso fazer. Ele fez como homem, eu também posso, você pode. Nada diferente. Ele não fez nada que o homem não possa fazer. Então essa foi a questão da humanidade. Mas também convinha que ele viesse como sumo sacerdote, para fazer um sacrifício por nós. Nós, humanos, não podemos fazer este sacrifício que ele fez, de morrer por todo mundo, de levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Ele era o único, porque ele era o sumo, ele era o máximo, ele era o top, o sacerdote mor, que teria a autoridade de Deus para fazer um sacrifício que nenhum de nós poderia fazer. Então era importante que Jesus viesse também, para que, como sumo sacerdote, fiel, compassivo, amoroso, que amasse de forma incondicional a ponto de morrer indignamente na cruz, como um assassino, como um ladrão, vergonhosamente, todo machucado, todo ferido, exposto lá como assassino, que era a cultura daquela época. Aquele povo, quando olhou Jesus na cruz, ele olhou ali, um ladrão, um assassino. E não foi para isso que ele veio. Não foi para isso. Então Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Que pecado é esse?
Que pecado é esse? O pecado que Adão cometeu lá atrás. Quando Adão cometeu um pecado, toda a humanidade foi contagiada. O pecado, ele é uma mega chaga que nós adquirimos. O pecado não é uma característica do homem, porque Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Deus não tem pecado. Então Deus não nos fez com pecado. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, essa mega chaga se instalou na nossa vida. E essa chaga gera em nós uma doença espiritual. A incredulidade, a desobediência, o desânimo, o abatimento. Então essa chaga que está sobre nós por causa da desobediência de um homem, Jesus, como homem, veio tirar essa chaga que está sobre nós. Então, a partir do momento que a gente aceita o sacrifício desse sumo sacerdote, a chaga que foi plantada lá atrás está sendo retirada por amor, misericórdia, porque ele é compassivo, porque ele é fiel. Então, esse sumo sacerdote veio para tirar a chaga que está sobre nós e nos dar uma chance nova. Aí, com a saída dessa chaga, por causa da morte dele na cruz, nós podemos voltar a ter relacionamento com Deus. Como Jesus tem como filho. Nós podemos ter igualzinho. Se antes era difícil falar, acreditar, viver com Deus, hoje, depois do sacrifício de Cristo, eu posso ter essa intimidade com Deus, conversar com Deus, chorar na presença dEle, se alegrar, ter paz no coração, confiar. Por quê? Por que a gente pode isso hoje? Porque Jesus veio fazer essa ligação. Então ele diz assim, olha, se você aceita meu Pai, se você acredita no meu Pai, se você acredita no plano do meu Pai, se você aceitar isso, eu digo para você, você vai fazer as coisas que eu faço. Você vai ter o mesmo relacionamento que eu tenho com Ele. A mesma alegria, o mesmo descanso, o mesmo refrigério que eu tive. E essa proximidade dEle conosco aquieta o nosso coração. Nós passamos as mesmas tribulações que qualquer pessoa. A crise está para todo mundo. As enfermidades estão para todo mundo. Mas existe uma diferença entre nós e o mundo. Qual é a diferença? Quem poderia dar uma sugestão? Qual é a nossa diferença? Todo mundo está debaixo da crise. Todo mundo tem as mesmas enfermidades. Qual é a nossa diferença? Esperança Jesus. Espírito Santo. Nós somos ouvidos por Deus. O que mais? Nós somos filhos, por isso que nós somos ouvidos. O que mais? Ele prometeu estar com a gente todos os dias no meio dessa crise. O que mais? Povo de trás. E aí? Gente, o que mais? Qual a nossa diferença? Eternidade, olha a paz que a gente vai ter uma eternidade. Isso aqui é passageiro, dura alguns anos. E aqui não tem nenhuma criancinha recém-nascida, né? Então, boa parte da nossa vida, eu creio que a gente já tenha vivido. Faltam alguns anos, graças a Deus. Mas com esperança, sabendo que nós somos Espírito Santo, que nós somos ouvidos, que Ele está com a gente. Só essas diferenças e muitas mais. Enquanto o mundo se desespera, se angustia, e agora? Nós vivemos em paz. Se não estamos em paz, é porque não temos experimentado essa verdade. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Se eu quero viver essa paz, eu tenho que experimentar isso todos os dias. Acreditar que Deus está comigo, que não vai faltar, que eu vou ter na mesa a hora que eu precisar comer. Isso é viver em ousadia, viver em paz, viver no regozijo. E o legal é que Jesus, quando veio, quando Ele nasceu homem, Ele nunca deixou de ser Deus. Com todo esse potencial divino que Ele tinha, Ele veio para a terra como homem, viveu aqui e não usou nada da sua divindade para que nós falássemos, Ele fez isso porque Ele é Deus. Nada. Absolutamente nada. Tudo que Ele fez aqui na terra, Ele fez como homem. Apesar de ter toda a condição e toda a liberdade para usar a divindade dele. Mas não. Ele mostrou
que como homem nós podemos fazer coisas tremendas junto com o Pai. E essa divindade ficou guardada no coração do Pai, e Ele nos usou e nos ensinou de outra forma. Mais ou menos como se fosse um homem muito rico, que mora num castelo maravilhoso, esplendoroso, com um séquito enorme de servos servindo. Tudo o que ele precisa, ele tem ali. Só que esse homem decidiu sair desse castelo e ir lá na sarjeta e morar na sarjeta. Comer a comida daquele indigente. Dormir no mesmo jornal daquele indigente. Beber a mesma água que aquele indigente bebe. Então esse homem muito rico decidiu por livre e espontânea vontade, viver com o indigente. Só que quando chegava a hora da comida, ele não falava assim, olha, você fica aqui. Ele ia lá no palácio, almoçava, maravilhas, e voltava. Não, ele comeu aquilo, ele bebeu aquilo. Ele ficou junto, debaixo daquele sol, debaixo da chuva. Por quê? Porque ele queria que aquele indigente soubesse que ele não precisa ficar lá. Não é ali que você pode ficar. Eu queria que você fosse morar comigo lá no castelo. Eu queria te levar para lá, mas para aquele indigente entender que ele pode morar naquele castelo é tão distante a realidade, é tão absurda na cabeça do indigente, que ele nem pensa em morar lá naquele castelo. Então aquele homem veio com um amor perfeito e ficou trabalhando aquele indigente. Não, você pode. Olha, eu sei o caminho. Eu sei te levar lá. Não, eu não acredito, eu não sou digno. Imagina quem sou eu, olha a minha roupa. Mas eu mudo a tua roupa. Não, mas olha, eu estou sujo, eu estou fedido, mas eu dou um banho em você. Eu quero que você vai morar no castelo. Eu não queria que você ficasse nessa condição. E ele levou 3 anos falando com aquele indigente, até aquele indigente começar a acreditar, se permitir ser lavado, se permitir ser penteado, aceitar que existia uma possibilidade. E a partir do momento que ele aceitou, ele foi morar lá no castelo, com esse bom homem chamado Jesus. Exatamente a mesma coisa. Nossa, Vera, mas a gente não é indigente, nós somos pó da terra. Qual a diferença? O que é pó? Né? Todo dia a gente pega um paninho, as donas de casa lá e sai daqui, pó. Não serve para nada. Qual a utilidade do pó? A Bíblia diz que nós somos pó da terra. Nós somos vermes. Para que serve o verme? Então nós somos os indigentes. Nós não somos nada. Se temos a possibilidade de alguma coisa, é porque esse maravilhoso homem rico, chamado Jesus, se dispôs a largar toda a glória dele e vir com a gente, morar aqui com a gente. Noite, frio, sol, chuva, sujeira, jornal, um jornal para 2. Ele ficou lá, como homem, até convencer que nós podemos estar com ele. Então ele não deixou de ser Deus. E Cristo diz que nós somos muito amados por ele. Muito. A prova disso foi a condição que ele veio para mostrar como eu amo você. Eu quero que você fique perto de mim, eu amo você. E aí a gente erra, o Senhor fala, não tem importância, eu vou te dar uma segunda chance. A gente tropeça e cai, estou aqui, levanta, crê em mim, eu te dou força. Eu vou fortalecer teus joelhos para você não cair outra vez. Vamos lá, não desanima. Ai, mas eu fiz isso, aquilo, não tem importância. E eu te ajudo, eu vou lavar tuas vestes. Esse é o nosso Jesus, esse homem Jesus, esse Deus conosco, que veio mostrar o que é que Ele quer de nós e como nós podemos ser felizes, a partir do momento que nós desejarmos. Então, quando nós atendemos esse chamado, verdadeiramente nós nos alegramos. Quando nós atendemos esse chamado, verdadeiramente a nossa vida muda. Quando nós atendemos esse chamado, há uma celebração íntima na nossa alma. Nasce uma esperança, uma alegria, algo que, nossa, vale a pena, eu posso viver melhor, eu posso ter algo melhor, eu tenho uma esperança futura, eu tenho uma capacidade que antes eu não tinha. A nossa alma começa a se exaltar de alegria. A partir do momento que eu aceito esse amor eterno, a nossa alma começa a viver diferente. A nossa face, a gente começa a ver a face amorosa de Deus e a gente começa a aceitar esse amor.
A gente começa a acreditar que existe algo novo que vai mudar a minha vida. É um amor que eu não entendo. O amor de Deus, ele excede o nosso entendimento. Por mais que eu ame, por mais que eu me dedique, nosso amor não chega aos pés do amor de Deus. E a gente não entende esse amor. Mas quando a gente aceita, nós começamos a entender esse amor. E apesar das nossas imperfeições, o Senhor fala: eu te amo. Eu quero você. Eu espero você. Eu tenho paciência. Eu estou aqui do teu lado. A hora que você falar: Jesus, eu estou aqui. Eu tenho paciência, não tem problema, eu vou esperar. Eu sou longânimo, eu sou amoroso. Eu suporto todas as coisas, eu não julgo, eu não condeno. Está lá em 1 Coríntios 13. Eu vou ter paciência de esperar você. Até o fim. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? A gente pisa na bola com o Senhor, esquece dele, faz as coisas sem perguntar. E ele fala: eu espero, não tem importância. Uma hora você vai olhar para mim. Uma hora você vai querer que eu te dê um abraço. Eu estou aqui, viu, filho? Não desanima, não tenha medo. Você nunca vai estar sozinho, eu estou com você todos os dias. Aonde você estiver, eu estou junto. Não se sinta sozinho, não se sinta abandonado. Eu estou junto, é que você não está me ouvindo. É que você não está conseguindo me ver, mas eu estou aqui. E eu vou fazer de tudo para você me sentir. Esse é o amor perfeito. E por causa disso, nós não podemos negar a humanidade de Jesus. Se nós queremos viver em paz com o nosso Deus, nós temos que aceitar e acreditar que Deus veio como homem, que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele nasceu em carne. A palavra de Deus é assim, que aquele que não aceitar isso, que rejeitar isso, já está condenado. Lá em 1 João 4, 1, 3, diz assim: amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus do seguinte modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, que ele não procede de Deus, esse espírito é do anticristo, acerca da qual vocês ouvirão e que já está no mundo, porque ele agora já vive aqui. Então ele falou: você quer saber qual o espírito verdadeiro? Aquele que confessa que Jesus nasceu em carne. Se você está indo atrás de alguém que fala que Jesus não nasceu em carne, esse é o espírito do anticristo. E hoje, né, quanto mais a gente aproxima do fim, mais a gente vê o espírito do anticristo. Hoje as pessoas rejeitam a palavra, não porque não acreditam nela. Mas muita gente que crê em Deus, que crê em Jesus, crê nessa palavra, mas não quer. Por quê? O conceito de hoje é que o mundo está tão aceleradamente crescendo, avançando, que essa palavra está muito antiquada, ela não encaixa mais na postura do século 21. Esse mundo contemporâneo não comporta mais esse conhecimento aqui. Aí nós vemos hoje as gerações confusas, padrões invertidos, certo que não é certo, errado que é certo. Ninguém tem uma palavra final, tudo vale, para você é assim, para mim é assim. Aí nós vemos hoje um homem desesperado, nós vemos um homem distante de Deus, onde tudo é frágil demais, os relacionamentos são frágeis demais, os casamentos são rapidíssimos, eu não estou feliz, então eu não quero mais. Ninguém mergulha na profundidade de um relacionamento, de uma vivência. Todo mundo quer superficial. E eu vou para ser feliz no relacionamento de amizade, no relacionamento de namoro, no relacionamento de casamento, nas expectativas emocionais, sensoriais, tudo tem que me trazer felicidade. Se não traz de uma forma rápida, desconecto, descarto. Essa vivência profunda de relacionamento é difícil. Não tenho paciência mais, não aguento mais.
E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer exatamente o oposto. Que a gente consiga ter essa vivência forte. E a palavra de Deus nos ensina a ficar de pé nesse relacionamento. O Senhor nos ensina que a felicidade não está nas coisas rápidas. Mas a felicidade está em esperar, em cultivar, e aquilo vem. Eu lembro quando eu era garoto, eu queria muito um sapatinho preto de verniz de saltinho. Ia ser o meu primeiro sapatinho de salto, porque até então só podia dar sapato baixinho. Minha mãe não deixava comprar sapato de salto. E ela falava, quando você fizer 15 anos, eu vou comprar um sapato de salto. E esse sapato está na minha cabeça até hoje. Eu passava na loja, eu sonhava. Quanto mais perto estava do meu aniversário, mais eu sonhava com aquele sapatinho de verniz preto. Tinha 3 gotinhas e um lacinho em cima. Aí chegou o dia do meu aniversário, o que eu ganhei? O meu sapatinho preto de verniz. E aquele sapato está na minha memória até hoje. E, gente, eu gostava tanto dele que eu não queria usar. Eu usava o sapato baixinho para não gastar o sapatinho de salto. Eu acho que, do jeito que eu estava, acho que tinha até hoje esse sapato. Porque aquilo foi tão esperado, tão ansiosamente desejado, que quando ele chegou para mim, ele tinha um valor tal que eu não queria nem usar, porque ele era muito precioso, um sapato. E é isso que o Senhor quer da gente. Que a gente vivencie, que a gente tenha expectativas, que a gente sonhe com as coisas do Senhor, que a gente seja constante, que a gente persevere na nossa busca, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, que não seja rápido, não conseguir virar a página. Não, espera que quando aquilo chega, você deu tanto à sua vida, você se cuidou tanto para ter aquilo, que aquilo tem tanto valor, que você vai usar da melhor forma possível. Aquilo que Deus prometeu para você, que Jesus disse, olha, é teu, e ainda não está na tua mão, cultiva. Bate na janela, Senhor, eu quero, o Senhor prometeu, quando vai chegar? Gera na mente até aquilo chegar, gera. E quando aquilo chega, você se apaixona por aquilo. E você usa da melhor forma para não gastar rápido. Porque é isso que o Senhor quer, que a gente mergulhe, vivencie as coisas de Deus todos os dias. Precisamos ter experiência todos os dias. Uma alegria todos os dias. Nós temos que ter essa expectativa que vai acontecer, que quando acontece, ela tem muito valor. Não podemos ser aqueles que vêm só no domingo na igreja. Não, no domingo tudo vai acontecer. Não. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Tem que acontecer as coisas, a tua expectativa. Você tem que acordar amanhã, o que vai acontecer? No trabalho, em casa, na escola, financeiramente, espiritualmente, sensorialmente, não sei, qualquer coisa. Experimente de Deus. Tenha essa expectativa, gera o novo de Deus todos os dias. Para que essa palavra aqui, ela seja verdadeira. Que ela continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a gente não gerar essa expectativa, a gente não lê a palavra. A gente tem que gerar. A gente tem que gerar isso no nosso coração. E nós temos que buscar essa lâmpada nos pés e continuar lendo essa mensagem viva. E acreditando que a palavra de Deus é a referência que nós temos que ter para a nossa vivência. Porque tudo aquilo que Jesus fez na sua humanidade, Ele deixou aqui para a gente fazer. Em nome de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo para entender o amor de Jesus. Se Jesus, quando estava nos braços de Maria, aquele bebezinho, quando nasceu, ele já era chamado de Salvador. Imagina o que esse Jesus é sentado do lado de Deus, no trono de Deus. Se aquele bebezinho já era o Salvador esperado, imagina hoje ele ao lado do Senhor, sentado, regendo o mundo junto com Deus. Se enquanto ele viveu aqui na terra, ele tinha glória, poder, unção, manifestação sobrenatural, a palavra de Deus diz que quando ele foi ressurreto aos céus, ele recebeu muito maior glória, muito maior poder, muito maior autoridade. Todas as potestades, todos os principados estão sujeitados a ele.
Só o Espírito Santo para fazer a gente entender essa grandeza e acreditar e depender disso. Então esse Jesus homem veio nos ensinar a acreditar nessa majestosa vida, nesse majestoso poder do Pai, que está à nossa disposição. À nossa disposição. Não precisamos ficar sofrendo, nem angustiados, nem desesperados. Tudo está à nossa disposição. Tudo. O que eu precisar, o que você precisar, está à nossa disposição. Basta crer. Basta pegar. Basta viver tudo aquilo que Jesus prometeu. E eu quero trazer uma experiência aqui que me marcou muito, que eu li essa semana, que faz uma diferença na nossa vida, de acreditar e viver. Entre acreditar em tudo que Jesus falou e viver tudo que Jesus falou, tem um meio. E esse meio, para mim, foi uma resposta de Deus, que foi a experiência de Paulo. Paulo um dia falou assim para Jesus: Jesus, o que queres que eu faça? Paulo não andou com Jesus. A experiência de Paulo foi depois que Jesus já tinha morrido e já tinha sido ressurreto. Mas um dia ele falou para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? E é uma experiência que todo mundo conhece. Uma experiência de rendição, de dependência, de reconhecimento da majestade de Deus. Em Atos 9, 3-6, diz assim de Paulo: durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem é, Senhor? E respondeu ele, Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, trêmulo e atônito, disse Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? E respondeu-lhe Jesus: levanta, entra na cidade, e eu vou dizer o que você deve fazer. Paulo foi um apaixonado por Deus. Paulo acreditava e deu a vida dele para servir Deus. Ele não aceitou Jesus como filho de Deus. Ele não aceitava o cristianismo, o crescimento do cristianismo. E ele começou a perseguir, prender homens, mulheres, pôr na prisão e até matar. Porque ele não cria que Jesus tinha sido o Filho de Deus. Jesus já tinha morrido, já tinha sido ressurreto. E um dia Saulo falou assim: sumo sacerdote, me dá uma carta, uma autorização, porque eu vou lá em Damasco, que está tendo um movimento cristão lá. E eu vou lá e eu vou prender homens e mulheres, vou pôr todo mundo na prisão. Mas eu preciso de uma autorização. E ele recebeu essa autorização do sacerdote. E ele foi para Damasco para prender os cristãos. No caminho, ele teve esse encontro com Jesus. E ele falou: o que é que o Senhor quer? E Jesus falou: levanta e vai para a cidade que eu tenho que falar com você. E na continuidade desse texto, Paulo ficou cego por 3 dias. Então, de repente, ele cai do cavalo, literalmente, e ficou cego. E ele foi levado para a cidade. E nesse tempo, ele foi o tempo de rendição de Paulo. A palavra do Senhor não é clara, não especifica o que aconteceu com Paulo exatamente nesses 3 dias. Mas ele ficou ali, rendido, prostrado, totalmente dependente de Jesus. E Jesus fez uma obra no coração de Paulo. E depois de 3 dias, Deus falou: Ananias, vai lá, ora com Paulo e traz a visão e ordena que volte a visão de Paulo. E Ananias obedeceu meio de contra a vontade, porque todo mundo tinha pavor de Paulo, porque ele era cruel. Mas Ananias obedeceu, orou, e Paulo teve de volta a sua visão. E algo tremendo aconteceu. Se a gente lê ali, Atos 8, antes de Damasco, nós lemos assim: Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas homens, mulheres e os entregava à prisão. Então, em Atos 8, esse era Paulo, perseguidor.
Em Atos 9, aconteceu esse fato de Saulo ter um encontro com Jesus, onde ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tempo de rendição, prostrado diante de Jesus. E lá na frente, Atos 19, a gente lê assim: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo, o corpo de Paulo, eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Lá no capítulo 8, matava os cristãos. No capítulo 19, um servo de Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas. O que aconteceu entre obedecer, entre crer e fazer? Rendição. Eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? O quanto a gente se rende aos pés de Cristo. A gente pede, Senhor, eu quero esse dom, eu quero essa manifestação, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O quanto a gente se rende, o quanto a gente deixa o Senhor lapidar a nossa vida, tratar a nossa humanidade, consertar a nossa humanidade, fazer a nossa humanidade parecida com a dele, para que a gente possa alcançar em obediência tudo aquilo que a gente pede. Nós temos essa vida de rendição, de prostração, de abrir mão, ter coragem de se lançar? Ou será que ficar nessa vidinha fazendo sempre a mesma coisa é mais cômodo? Eu estou no momento, eu e meu marido, de nos lançar para coisas novas. Para alguns, nós já ouvimos de muitos, né? Loucura que você está fazendo. Pode ser. Mas estamos decididos a viver o sobrenatural de Deus. Temos vivido coisas lindas com o Senhor. Mas é muito pouco. Muito pouco. Daqui a pouco minha vida acaba. E cadê o maior de Deus que eu sempre ouvi falar? Eu quero isso, eu e meu marido. E nós vamos nos lançar nisso e nós vamos atrás, perseverar na busca, até alcançar isso. Loucura para os homens, mas bênção nas mãos de Deus. É uma rendição, é um romper. É se lançar sem medo. Porque nós temos experiências daquilo que Deus tem feito. Nós temos visto, nós temos ouvido e temos vivenciado coisas de Deus que nos dá ousadia de olhar para frente e crer no muito mais. E eu tenho certeza que nessa nova etapa o Senhor fará muito mais, porque é uma fé maior. É uma rendição às cegas ao Senhor. E o Senhor proverá tudo o que precisarmos. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então Paulo tinha um senso de justiça. Quando ele se rendeu, ele se tornou servo. A humanidade de Paulo mudou da água para o vinho. De um homem cruel para um homem ponderado, para um homem que quer servir, para um homem que largou a vida dele em favor do outro. Padeceu, sofreu, apanhou por amor de outros. Amém? Então essa é a obra que Cristo quer fazer na nossa vida. Essa humanidade que Jesus vivenciou aqui, Ele quer que nós vivenciemos também. E Ele quer que nós façamos obras maiores que a dele. Em João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará ainda maiores do que esta, porque eu vou para junto do meu Pai. Eu quero. Se Ele falou que eu posso fazer obras maiores, eu quero. Quando Jesus estava aqui nesses 3 anos, em cada ano, ele realizou uma ressurreição. Primeiro ano da vida dele, ele ressuscitou a filha de Jairo. No segundo ano da vida dele, ele ressuscitou aquele menino de Manaim, que era um velório que estava passando, ele foi lá e ressuscitou o menino. E no terceiro ano, ele ressuscitou Lázaro, o amigo dele. Ele ressuscitou Lázaro. E ele diz que a gente pode fazer mais do que isso. Eu quero isso. Eu não quero ir embora dessa vida sem vivenciar isso aqui. Que para mim parece loucura ressuscitar. Mas Ele diz que eu posso. Eu vou atrás. Como? Por fé. Como? Por obediência. Mas eu sei que Deus vai fazer, eu creio. E eu me lanço por fé. Nós nos lançamos por fé. Amém? Eu quero ser louco nas mãos de Deus, mas bem-aventurado aos olhos do Pai.
E eu queria deixar 2 perguntas para vocês refletirem. O que vocês vão fazer em relação a render sua vida a Ele? Vocês vão querer se render? O que você vai fazer para ter essa vida rendida? Não sei, cada um tem a sua experiência. E a segunda pergunta: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu falo isso para vocês. Faça essa pergunta. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que você vai fazer para se render? E o que o Senhor quer que você faça? Que essas 2 perguntas sejam perguntas para você refletir essa semana. O que é a tua vida? É o suficiente que você está vivendo? Se você acha que é velho, não adianta mais. E eu sempre tenho o exemplo de Caleb no meu coração. Caleb tinha 80 anos. Caleb foi um dos espias de Moisés. E ele tinha 80 anos. E Moisés tinha prometido para ele umas terras. E ele tinha 80 anos e não tinha recebido essas terras ainda. E ele chegou para Moisés e falou: Moisés, eu tenho 80 anos, mas eu tenho força de 40. Me dá direito de ir lá e alcançar as minhas terras? Moisés falou: vai. Vocês acham que ele conseguiu? 80 anos mais força de 40. É o suficiente. Não importa se você tem 8 ou se você tem 80. Você quer o sobrenatural? Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer viver essa humanidade numa dimensão maior? Se lance por fé sem medo. Te convido. Vem junto, vem ser louco de Jesus junto com a gente. Não precisa fazer a mesma coisa, mas dá um passo de fé. E a tua experiência vai ser a minha força. E a minha experiência vai ser a tua força. Vamos ser loucos nos braços de Jesus, sem medo. Então, que você possa estar essa semana pensando: como é que eu vou me render? O que eu vou fazer para me render? E perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Vá por fé, fecha o olho, se lança. Tem essa experiência, vale a pena. E você verá a glória de Deus. Amém? Então, que essa palavra fique guardada no teu coração. A humanidade de Jesus foi para mostrar que nós podemos fazer mais do que Ele fez. Dá para viver. Dá para viver, dá para crer, dá para se lançar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu queria orar para que nessa semana você tivesse essa força, essa ousadia de se prostrar diante do Senhor. Que em algum momento da tua semana você pare um pouquinho e você pensa, você reflita. Será que é só isso que Deus tem para você? Trabalho, 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 preocupação, ganhar dinheiro, ir atrás de emprego, pensar na crise, pensar nos problemas. É só isso? Será que é só isso que eu vou viver? Tem muito mais. Amém? Senhor, eu quero agradecer porque a tua humanidade despertou em nós uma vontade de experimentar coisas muito mais excelentes. Senhor, nós sabemos que na nossa imperfeição, nós não conseguimos sair da nossa vidinha, nós somos tão impotentes, tão limitados. Mas o Senhor largou todo o teu castelo maravilhoso e veio morar com a gente aqui. E o Senhor fica trabalhando ao longo da nossa vida, falando: eu espero você acreditar e eu tenho algo melhor. Eu sou o caminho para você chegar em algo muito mais excelente. Vem comigo, acredita. Larga tudo isso. Não tenha medo. Porque eu que vou fazer a obra. Sou eu que vou te conduzir. Sou eu que vou trocar as tuas vestes. Sou eu que vou te capacitar a crer. Sou eu que vou te capacitar a andar. Eu sei o caminho. Vem comigo, não tenha medo, se lance. Eu sou a tua vida. Então, Pai, eu quero pedir que nessa semana o Senhor nos faça lembrar que a nossa vida é muito mais do que aquilo que temos vivido. E muitas vezes um pouquinho a mais, uma experiência um pouquinho melhor, a gente já fica feliz. Imagina quando a gente viver nessa dimensão do sobrenatural. Quando a gente começar a experimentar coisas tremendas. Quando a gente começar a ver que apesar da nossa pequenez, o Senhor nos capacita a viver o sobrenatural. Nos lançar para cidades diferentes, para situações diferentes. Olhar lá fora, abrir a boca e falar. Se vai dar fruto ou não, não importa. Mas o Senhor diz: lança-te, vai.
Eu estou com você, faça. Que alegria. Esse romper dos nossos medos. Pai, faz essa obra essa semana. Rompe as nossas limitações. E nós só vamos experimentar quando nós nos lançarmos. Porque o Senhor honra a palavra que o Senhor disse que o Senhor respeitaria o nosso livre-arbítrio. Enquanto a gente não pede, o Senhor também não faz, porque o Senhor nos honra. O Senhor não nos força. O Senhor não chuta a porta do nosso coração, do nosso entendimento e fala, levanta, vem comigo. Não, o Senhor espera a gente abrir a porta e falar, Jesus, entra. Eu estou precisando tanto que o Senhor fique comigo. Eu quero fazer coisas junto com o Senhor. Eu quero fazer essas viagens sobrenaturais com o Senhor. O Senhor espera o nosso convite. E Pai, que ao longo dessa semana nós possamos ter essa experiência, esse romper de comodismo, quebrar as cadeias que nos lançam mentiras, que é impossível, cuidado, não dá esse passo e se não der certo, é mentira. O Senhor falou, lança, ide, vai, eu estou com você. Eu tenho coisas muito mais excelentes. As coisas que você ainda nem viu são as coisas que eu tenho preparada para você. Então, Pai, desata os nós dos nossos medos, das nossas aflições. Senhor Deus, nós geramos e fomos criados em palavras, é assim, cuidado, você precisa fazer isso para alcançar aquilo. Se não for desse jeito, vai dar errado, é mentira. É mentira. Com Cristo, todas as coisas são possíveis. Pai, gera isso no nosso coração. Pai, que a gente possa dizer ao longo dessa semana, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? O que o Senhor quer que eu faça com o meu emprego? O que o Senhor quer que eu faça com a minha família? O que o Senhor quer que eu faça com o meu ministério? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E se lançar por fé. Pai, ajuda-nos na tua infinita misericórdia, nesse amor perfeito, esse amor paciente, longânimo, e nos ajuda a romper e a viver uma vida de fé tremenda, poderosa, graciosa, bendita, onde o teu jugo é suave, o fardo é leve. Senhor Deus, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, Senhor. É o que eu peço à tua igreja. Senhor, tira-nos da mesmice, por favor, por favor, por favor. Nos rendemos aos teus pés, nos prostramos e dizemos, vem Pai, vem Pai, vem Pai. E realize. Espírito Santo, nos convence ao longo dessa semana a dar um passo de fé, a romper verdadeiramente, ousadamente, loucamente, para que o Senhor tenha toda a liberdade de agir em nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Novamente, né? A gente tá indo, é minha terceira despedida da Vila Mariana. Eu estava aqui, aí em 2010 eu fui para a Índia. Aí voltei, em 2011 eu fui para Teresina. E agora a gente vai para Curimatá, um desafio no sertão do Piauí. A gente deve ir essa semana, acho que no máximo até quarta-feira nós vamos. A gente pede que os irmãos estejam orando por nós vamos de carro até lá, vai dar uns 2, 3 dias, mas é tranquilo, super sossegado. E nossa mudança está a caminho já de lá também. E além de tudo isso, tem muita expectativa daquilo que Deus vai fazer lá. Nós percebemos que pelo volume de coisas que estavam acontecendo naquela região, conversando com o pastor Salvador, a gente percebeu então que Deus estava nos convidando para ir para lá. E a gente vai trabalhar com crianças que são acolhidas lá. Agora acabou de ter a mostra cultural, que é o encerramento do ano, do CCA, que eles atendem lá 150 crianças. E tem uma fila de espera de atendimento dessas crianças. Elas têm aula de música, têm aulas de inglês. E tem ainda um acompanhamento de adolescentes gestantes. E o pastor Salvador nos disse que esse número aumentou bastante aí nos últimos tempos. Para uma cidade de 11 mil habitantes, os números são muito altos com relação à adolescência, abuso e gravidez, né? Gestação na adolescência. A gente também pretende trabalhar com idosos,
Uma das colunas da economia da cidade são os velhinhos, por causa da aposentadoria, e são na maioria das vezes esquecidos. É uma cidade que não tem condições de ter deslocamento, então você vai nas casas, quase sempre tem um idoso em casa que não consegue sair, que não tem nada o que fazer, em depressão, tristeza. Então a gente também vai tentar, dentro do nosso escopo lá, abraçar e trabalhar com os idosos lá em Curimatá, além do CTMS, que a gente já levantou recursos aqui para terminar. Fizemos uma parceria com o Seminário Betel, com a Missão Aliança, e a nossa ideia é levar professores para lá, para dar aula não só de teologia, mas também de empreendedorismo e uma série de outras coisas que a gente entende que Deus está nos direcionando para trazer para a cidade, para levar para aquela cidade. Então a nossa expectativa está bem equilibrada com relação àquilo que vai acontecer. Os nossos desafios são grandes. A gente tem a equipe do Fora da Caixa, que vai agora dia 19. Já está em 20 pessoas, mais ou menos, pessoas de outras igrejas, de outros estados, estão indo para lá, se mobilizando nessa questão do sertão. Então, nós agradecemos muito. Ficamos 3 anos aqui na Vila Mariana, nessa nossa recente passagem, e fomos muito acolhidos. Eu estou saindo daqui muito melhor do que quando eu voltei para cá, nesses últimos 3 anos. E a gente pôde se relacionar com muitas pessoas. E eu estava ontem, a gente teve uma despedida do UP ontem, e eu estava tomando banho pensando um pouco sobre essa questão e lembrando que Jesus, ele investiu 3 anos nos discípulos para transformá-los de ovelhas em amigos. Eu comecei a pensar que talvez o grande trabalho de Jesus não é só ver as pessoas como ovelhas, mas vê-las como amigos, pessoas que estão em todos os momentos, em toda hora, em todas as situações e circunstâncias. Então, eu acho que a gente está saindo daqui com muito mais amigos. A gente pôde fazer grandes amigos aqui nesse novo tempo. Nossa casa lá está aberta, para quando vocês quiserem ir, em qualquer período, né? Já digo que lá tem o chamado popular BR Obró. Todos os meses que terminam com Bró são mais quentes. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro são os meses mais quentes do ano. Então, você pode ir em janeiro, né? Você pode ir em fevereiro, você pode ir em março. Junho é um pouquinho mais frio. À noite dá para dormir até com um cobertorzinho, se você precisar. Nossa casa vai estar aberta para recebê-los. E a gente sai daqui deixando muitos amigos, com o coração bem cheio de alegria nesse aspecto. E a vila para nós é uma casa, é um lugar de refúgio. Então a gente está bem confiante nisso. Oi, gente. Já estou toda sentimental. Eu queria mesmo agradecer vocês, porque quando eu cheguei aqui na vila, eu era a noiva do Saulo. E a nossa preocupação era como que eu ia ser aceita, como que eu ia conseguir desenvolver relacionamentos. E a gente não teve problema nenhum com isso. Então a gente quer agradecer vocês, porque nos acolheram, cuidaram de mim. Alguns até me perguntavam, porque algumas pessoas não sabem que eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Achavam que o Saulo tinha me resgatado lá do sertão, mas eu sou daqui de Campinas. E perguntavam, e aí, tá se adaptando, minha filha, com a cidade grande? Tô. Mas eu sou de Campinas, gente. Então a gente quer agradecer por cada abraço, cada sorriso, cada pergunta de como a gente estava, cada preocupação, cada noites em claros que a gente passou com alguns jovens, cada convite para almoçar, para jantar, enfim, cada brincadeira. Isso foi muito importante para nós. Então, que vocês continuem recebendo tão bem como vocês recebem os próximos missionários que passarão por aqui, as próximas pessoas, e a gente quer agradecer por isso. Amamos vocês e estaremos distantes só geograficamente, mas no nosso coração a vila é a nossa casa. Deus abençoe. Amém. Vamos orar por eles. Queria chamar de novo, os pastores aqui à frente. Vamos orar. A gente não está mandando eles embora, né? Para que a impressão que dá, não vão. Mas estamos enviando, realmente abençoando, para que possam ser frutíferos ali, como foram frutíferos aqui. Glória a Deus. Estenda a sua mão, abençoe esse casal. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Saulo e da Fernanda, bem como o propósito do coração do Senhor que está na vida deles. Nós queremos que tudo venha a se cumprir, que esse plano, que essa alegria, que este
momento, que esse chamado, que eu sei que ele não termina aí, mas ele é um recomeço daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós os abençoamos, que eles possam frutificar, que eles possam ser realmente cheios do Teu Espírito ali, que eles possam contagiar e fortalecer, frutificar, discipular e ser, Senhor Jesus, desenvolver ali muitos relacionamentos fortes, saudáveis, que vão, Senhor Jesus, fortalecer o reino e enchê-los da Tua presença. Glória ao Teu nome, Pai. Fortaleça, venha supri-los, Senhor Jesus, naquilo que eles necessitam. Venham, Senhor Jesus, ser a esperança e a presença deles em todo o tempo. Oramos porque cremos naquilo que o Senhor tem. E aqueles que o Senhor chama, o Senhor capacita. E aqueles que o Senhor capacita, o Senhor envia. Cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém.